A tabela SUS é muito defasada, os custos cada vez maiores, inclusive depois da pandemia, né, houve um aumento muito grande. É importante a gente entender que hoje a federação ela não é uma federação isolada, né? A FESC ela é uma das federações, como existem em outros estados também, né? E juntos nós formamos a CMB, a Confederação das Misericórdias do Brasil. A FESC ela é a entidade que representa todos os hospitais filantrópicos do estado de Santa Catarina. Então, todos os hospitais que estão ligados, associados ou não, hoje são 145 hospitais filantrópicos no estado e nós estamos com em torno de 85 filiados. Você sabia que 70% dos hospitais de Santa Catarina são filantrópicos? Sobre a gestão dos hospitais do Estado filantrópicos e também toda a gestão da área hospitalar da saúde catarinense, nós vamos conversar hoje com a presidente da FESC, a Federação das Entidades e Hospitais Filantrópicos aqui do Estado de Santa Catarina, a irmã Neuza Lúcio Luiz, que recentemente foi reconduzida ao cargo de presidente dessa federação. Irmã Neuza, seja bem-vinda. Que prazer recebê-la. Olá, Patrícia. Obrigada. É um prazer estar aqui, né, também com você, né, e poder também, é claro, falar um pouquinho, né, dessa missão que a gente está realizando aqui no estado de Santa Catarina. E é uma missão muito bonita. Não é por nada que a senhora foi reconduzida ao cargo. E essa não é a primeira vez. Não é mesmo? É a terceira. Terceira gestão já, irmã. Exato. Então, a gente iniciou lá no ano de 2020, em plena pandemia, né, quando veio esse desafio, né, a convite dos diretores dos hospitais, né, quando fomos compor a chapa para eleger uma diretoria, e aí veio, né, esse convite, esse desafio, e no momento a gente ficou, né, pensando, será que é possível, né? Enfim, é como a gente está aí assumindo uma missão, né, e senti que teria um apoio muito grande aí de todos os diretores dos hospitais, então acabei assumindo, sim, o desafio em 2020, e a gente foi montando uma diretoria onde nós tínhamos representantes de todos os hospitais de todos os portes, né? Alto, médio, pequeno porte, e também com representatividade de todas as regiões do estado. Então, assim que nós fomos compondo a chapa, né, e que na época foi vencedora em torno de 95%, né? E aí depois, né, fomos organizando a casa, né, tomando pé, conhecendo a realidade da situação. E na época o nosso estatuto era para 2 anos, né, também. Então, aí depois de 2 anos, já por unanimidade, já veio o convite para a gente continuar. E como estávamos nesse processo ainda de construção, né, aceitamos novamente o desafio para ir conhecendo, para ir fortalecendo a entidade. E aí acabou nesse ano novamente, né? Então, a terceira vez, então com o convite. Claro que a maioria da diretoria está junto também, inclusive era esse o desafio. Se a senhora continua, nós continuamos, né? Então, Então, a maioria vamos do seguindo. grupo A está maioria, junto desde 2020. sim, a maioria, sim. Só trocou aqueles diretores que trocaram, né? Que Sim. às vezes deixaram a área da saúde, foram, né, assumir né, um outro desafio, enfim, mas são poucos que mudaram, né? Então a gente está junto aí numa caminhada bonita de construção, enfim, né? E é assim, dá para se dizer, é um time que joga junto, né? E isso traz muita alegria, muita gratificação para a gente estar trabalhando, liderando uma equipe que assume junto a causa. Irmã, e para quem não conhece a FESC, que entidade é essa? O que essa federação faz? Então, a FESC, na verdade, antes era a FEOSC, né, a Federação das Entidades e Hospitais Filantrópicos, é claro, mas depois a gente foi reestudando a marca, o nome,
E achamos por bem, então, mudar um pouquinho aí as siglas, né? E ficou, então, a FESC. A FESC ela é a entidade que representa todos os hospitais filantrópicos do estado de Santa Catarina. Então, todos os hospitais que estão ligados, associados ou não, hoje são 145 hospitais filantrópicos no estado, e nós estamos com em torno de 85 filiados, né? Então, é claro que aí temos o grupo das OS, que pretende não estar filiado à federação, e também temos alguns hospitais que a gente está ainda assim buscando uma aproximação maior, né? Principalmente pequenos hospitais. Então, a gente está agora nesse trabalho de ir ao encontro, buscar, e também, né, estamos buscando trabalhar com entidades que também são filantrópicas, né? Para a gente ver o que nós podemos oferecer. Por exemplo, a Paz. As APAES são filantrópicas, temos muitos, Rede Feminina também, que são filantrópicas, né? Então, a gente vai estar buscando também dar esse passo agora para essa aproximação maior, né? Unir esforços, ver em que a gente pode estar colaborando e trabalhando em conjunto. É um desafio, então, É, dessa gestão dessa agora gestão, próxima, a se aproximar dessas outras entidades também. isso, porque é a representante dos hospitais e entidades filantrópicas, né? Certo. E até o momento nós estamos somente com os hospitais. Então é por isso que agora o passo, o desafio, né, é a gente também estar oferecendo algo, né? Não é simplesmente buscar associados, não, é ver o que nós podemos, enquanto federação, também estar contribuindo com as APAES, porque prestam um serviço maravilhoso. Sem dúvida. Né? E está muito ligado também né, à questão do cuidado, da saúde, enfim. E também a Rede Feminina, né, que é todo um trabalho aí, né, com as pessoas que estão, né, sofrendo aí a doença do câncer, enfim. Então, também essa aproximação que a gente vai buscar, né, estar trabalhando em conjunto, sim. Na prática, irmã, para quem não é da área da saúde, explica um pouquinho que tipo de benefícios a federação já conseguiu nesses últimos anos da sua gestão de prática para os hospitais, de ações práticas. Sim, então é importante a gente entender que hoje a federação ela não é uma federação isolada, né? A FESC ela é uma das federações, como existem em outros estados também, né? E juntos nós formamos a CMB, a Confederação das Misericórdias do Brasil. E a CMB hoje ela tem um trabalho muito forte, muito atuante junto ao Ministério da Saúde, né, ao governo federal, à Câmara dos Deputados, no Senado, enfim, né, muitas legislações aí, né, que são feitas na área da saúde, tem um trabalho muito forte, né, através da federação e da confederação, né? Então, por isso, a gente está bem alinhado, inclusive fazendo parte também do Conselho de Administração da CMB, juntamente com os presidentes dos demais estados. E ali algumas conquistas, por exemplo, né, nós tivemos aí durante a pandemia um trabalho intenso junto ao Ministério da Saúde, mostrando a importância dos hospitais filantrópicos, porque se conseguimos salvar muitas vidas foi graças, né, a um trabalho, ao empenho, à dedicação dos hospitais filantrópicos, né, que foram abrindo UTIs, abrindo espaços para atendimento, né, buscando dar o seu melhor para poder salvar o maior número de vidas. E, com isso, também houve um reconhecimento do governo federal, do Ministério da Saúde, né, onde a gente conseguiu depois buscar recursos, né, para ajudar os hospitais. Eu lembro que, na época, foi 2 bilhões de reais que a gente conseguiu e colocamos isso nos cofres dos hospitais filantrópicos todos, né? Então, inclusive de muitas APAES também. E aí, depois disso, continuamos trabalhando, mostrando, né, que hoje os hospitais filantrópicos é para prestar 60%, né, para poder ter as leis, aliás, os incentivos, né, que garante a filantropia. Porém, a maioria dos hospitais hoje é 80%, 90%, né? Nós, 97% aqui em Xanxerê, a gente atende, né, a gente presta serviço ao SUS. Então, a tabela SUS é muito defasada, os custos cada vez maiores, inclusive depois da pandemia, né, houve um aumento muito grande. E, com isso, a gente vai mostrando, né, que
essa conta não fecha. Então, a gente tem que buscar. Então, se está trabalhando muito junto, né, também à Câmara dos Deputados, começa com o Ministério da Saúde, mas vai para onde tem que ser aprovado, né, que é na Câmara dos Deputados, depois no Senado, e até, né, depois o presidente sanciona para poder vir esses recursos, né? É criado portarias, enfim, para poder chegar a todos os hospitais e as entidades também que são beneficiadas. Então, é um trabalho intenso, né? Eu lembro que foram muitas e muitas viagens a Brasília para junto, né, enquanto presidentes das federações e a diretoria da CMB, a gente poder estar levando essas demandas, trabalhando, né, e nos bastidores, aí junto com os deputados, né, e senadores, para a gente pedir esse apoio, né, e essa sensibilidade para o setor hospitalar. Então, essa foi uma das grandes conquistas que a gente teve, né? E agora já estamos aí, acho que é a terceira vez que vai ser repassado recursos, né? Que já foi aprovado, mas que estamos aguardando ainda os ajustes aí para vir mais um repasse nesse ano. E estamos trabalhando também junto ao Ministério da Saúde para que eles percebam, né, a necessidade de reajustes na tabela. Quer dizer, é claro que se percebe, sabem, porém, né, é buscar meios para que isso realmente se torne um projeto de lei e seja sancionado. E aqui no estado de Santa Catarina, então, a gente tem feito um trabalho também muito forte junto à Secretaria de Estado da Saúde, né, através nós tivemos a política de valorização dos hospitais, que também foi uma conquista muito grande. E depois disso, agora, né, a mudança de governo mudou também o nome, que passou a ser o Programa de Valorização dos Hospitais. E foram passos também muito importantes que fomos conseguindo dar, aonde até então hospitais de menos de 20 leitos já estavam decretados a fechamento, né, dizendo que isso não era importante e não era necessário. E nós temos vários exemplos E temos muitos, né? que fecharam mesmo. Exato. E temos muitos que estavam já decretados ao fechamento e através de todo esse trabalho que fomos realizando, né, de mostrar a importância desses pequenos hospitais aí para o seu município, né, para a região, e também mostrar que se a gente fortalece os pequenos hospitais, os hospitais maiores de alta complexidade vai conseguir realizar ali a sua missão, né? Porque a gente acaba assim desafogando, né, aqueles pacientes que precisam fazer um procedimento cirúrgico, né, que é média complexidade, eles podem ir para fazer nesses hospitais que tem toda uma estrutura, que tem todo, né, já uma equipe, profissionais, porque a gente trabalhou isso, né? O programa de valorização dos hospitais, eles garantem um recurso fixo por mês para que o hospital possa estar tendo a sua estrutura, a sua garantia, e aí buscando esses serviços também que vai fortalecendo, então, o hospital. E, com isso, os maiores hospitais, então, eles ficam desafogados, né, para poder atender a alta complexidade. Então, esse foi um trabalho bem importante que a gente foi realizando e mostrando, né, tanto para a Secretaria de Estado da Saúde, quanto também para a Assembleia Legislativa, né, da importância e da necessidade de mantermos esses hospitais. E foram conquistas importantes, né, porque lá na política de valorização dos hospitais a gente conseguiu, de 20 leitos acima, né, todos serem beneficiados, né, pelo menos com um mínimo. E agora, depois, com a política de valorização dos hospitais, nós conseguimos dar um passo a mais. Inclusive, foram mais 35 hospitais que foram beneficiados aí, né? Então, reconhecidos e que estão recebendo aí um valor, né, fixo por mês e que estão se estruturando e que estão mostrando o quanto são importantes. Então, é isso que a gente, né, tem assim, uma realização muito grande, né, de poder estar prestando esse serviço, estar aí à frente. É claro que eu gostaria também aqui de destacar, Patrícia, que, né, nós temos trabalhado a nível de Estado hoje a Federação dos Hospitais, mas também temos a Associação dos Hospitais. Que trabalha muito em conjunto, não é Que mesmo? trabalhamos em Sempre conjunto. junto. Isso. Então, a Associação dos Hospitais, ela abrange, além, né, tem muitos que são filantrópicos também, são associados Certo. à ESC,
e também os hospitais particulares, clínicas, né? Então, a AESC ela abrange, né, também todo esse setor. Então, a gente tem trabalhado muito em conjunto, juntamente, né, com o presidente Maurício, que também agora está no segundo mandato, e tem sido assim um trabalho bem importante, né, de parceria mesmo, né, de fortalecimento. As duas entidades, né, têm aí clareza, cada um da sua missão, mas, ao mesmo tempo, tudo aquilo que nos une, nós estamos trabalhando em conjunto. Né? Inclusive, temos o nosso diretor executivo, né, o Alcemar Marim, que está aí trabalhando junto com as duas entidades, né, compartilhamos o mesmo assessor jurídico, temos lá a equipe, né, a gente chama as Aham. meninas, né, que estão lá trabalhando diretamente na nossa sede, mas que acaba, né, uma entreajuda muito bonita, né, porque a gente vê que a causa é a mesma, né? O que nós precisamos é realmente fortalecer os nossos hospitais. Irmã, e todo esse trabalho iniciado lá em 2020, a senhora construiu, junto com a diretoria da FESC e da AESC também, um Sim. relacionamento com várias entidades e pessoas da área pública, diversos gestores públicos. Esse bom relacionamento segue, irmã? Secretaria de Estado da Saúde, Governo do Estado e o federal. Segue esse relacionamento? Segue sim. E a gente sente que hoje há um reconhecimento, há um grande respeito por nossas entidades. A gente chega né, na Secretaria de Estado da Saúde, né, a gente sente esse carinho, esse respeito. Né? Claro que a gente, né, vai defender a causa dos hospitais, né, e quem está lá também tem as suas justificativas, né, mas a gente tem conseguido um diálogo muito próximo, né, muito importante, porque eu acho que, acima de tudo, hoje o que importa é o diálogo. Né, e também, junto ao governo federal, ao Ministério da Saúde, enfim, a gente tem conseguido também esse diálogo importante. Além disso, também a gente faz parte do Conselho Estadual de Saúde, né, que são instâncias também importantes, porque tudo passa também pelo Conselho. Hoje é preciso, desde a aprovação das contas, né, enfim, tem várias questões que passam pelos conselhos, e o Conselho tem um poder muito forte. Então, nós também temos uma cadeira no Conselho, da qual eu faço parte, né, como titular, e depois temos, né, um suplente. Quando a gente não consegue, o suplente, né, está lá. E então isso também é importante. Nós temos dialogado muito hoje, né, também com a FACISC, né, a nível de estado. Nós temos conversado e visitado aí também, né, outras entidades, né, por exemplo, os conselhos, o CRA, né, o Conselho Regional de Administração. Enfim, temos várias, né, entidades assim, conselhos de classes que a gente está trabalhando, visitando e dialogando, inclusive o CRM, né, o Conselho de Medicina do Estado, também mostrando e ajudando assim a trabalhar, né, porque hoje, para um hospital manter as portas abertas, ele precisa ter o certificado, né, do CRM, por exemplo. Então, a gente também tem trabalhado em conjunto, né, nesse diálogo próximo, né, com o CRM. Enfim, são inúmeros, né? E aí, às vezes, o pessoal pergunta, nossa, irmã viajando de novo, né? É. Porque a gente acaba toda semana, Aham. né, Os estando na compromissos estrada, são né? contínuos. Exatamente, porque a gente vai assim, ó, cada viagem, né, cada deslocamento que eu faço a Florianópolis, nós temos sempre já uma agenda intensa, né, seja de reuniões internas, seja reuniões lá na secretaria, outros momentos lá na Alesc, outros momentos, né, a gente fazendo visitas aos hospitais também, outros momentos fazendo reuniões, né, com essas entidades de classe, enfim, tudo buscando parcerias. E falar em parcerias, hoje nós temos também, né, com empresas, né, que fornecem, né, consultoria, outras, né, de materiais, de medicamentos, enfim, a gente tem estabelecido assim também uma parceria muito forte, né, com essas empresas, das quais a gente, né, vai negociando para que eles possam prestar um serviço aos hospitais num valor, né, também diferenciado para os nossos associados. Então, hoje nós já passou de 40
empresas que nós temos aí também contratos, né, de parcerias. E isso também é uma conquista importante, porque até então não tínhamos nada disso, né? Então, a gente consegue também, né, ter esse diferencial para os nossos associados. Irmã, e os desafios? Atualmente, quais são os desafios dos hospitais de Santa Catarina? Olha, falar de saúde, É a sempre um gente fala, desafio é por sempre si. um desafio, né? Sim. Porque, assim, a gente tem muitos, né, quando se fala da questão de atendimento SUS e aquilo que vem de recurso, a gente sabe que, como eu falei antes, né, a conta não fecha. E aí a gente precisa manter esse equilíbrio econômico, financeiro e, por outro lado, também garantindo um bom atendimento. E a senhora comentou antes, 60% deve ser prestado pelos hospitais Sim. filantrópicos para atendimento SUS. Isso, a A obrigatoriedade de um obrigatoriedade, hospital filantrópico, né, ele tem assim, a obrigação de atender 60% SUS, né, para que depois os outros 40% sim. convênios, particulares, enfim, para poder, exatamente dentro dessa visão, é que para poder acontecer esse equilíbrio econômico-financeiro. Só que a gente sabe que o SUS é um direito de todos, é o Sim, dever do Estado, sim. mas se torna um dever dos hospitais, né? Porque assim que o paciente chega à porta do hospital, nós somos, né? A gente não, vai atender, Vai vai atender. acolher e vai Aham. atender, né? E com isso, então, a maioria dos hospitais, né, como eu falei, é de 70, 80 e de 90 acima, né, é o maior número, né, passa de 90% de atendimento SUS. Eu, no começo da entrevista, irmã, eu apresentei a senhora como presidente reeleita da FESC, mas eu não mencionei que a senhora é diretora-geral do Hospital Regional São Paulo, que é o hospital referência em alta complexidade de cardiologia para todo o Grande Oeste catarinense. E quando a gente fala sobre esse número, que 60% é o número obrigatório de atendimento SUS, um grande exemplo da diferença desse número está realmente aqui em Xanxerê, no Hospital Regional São Paulo, onde esse número de atendimento SUS chega a 95, 98% de Sim, atendimento. sim. Esse é um exemplo muito prático que a gente pode dar, não é mesmo? Exatamente, né? A gente tem a realidade aqui dentro de casa, Sim. né? A gente sente isso. E aí vem a pergunta, né? Mas como é que daí consegue manter as portas abertas? Aí que Qual é o está, né? O milagre, irmã? milagre, né? Como que os Então, gestores de hospitais catarinenses fazem para fazer com que essa conta feche no final dos então, meses? e aí que a gente precisa buscar, né? Então, não dá para ficar aí sentado atrás da mesa esperando que os recursos venham, né? Então, a gente precisa estar, né, esse relacionamento, né, com os nossos representantes, buscando emendas parlamentares, né, através dos nossos deputados e senadores. Vamos buscar convênios com os municípios, né, dialogando. Por exemplo, aqui na nossa região, né, a AMAI principalmente, a gente tem uma parceria muito importante com todos os municípios. Como nós somos porta aberta para o atendimento de urgência e emergência, né, e as especialidades de sobreaviso, então nós temos aí um contrato também com cada município, né, que dentro das suas condições e Possibilidades, possibilidades contribuem número também de para habitantes também. isso, para ajudar a manter, né, o sobreaviso, né, as especialidades aí para que qualquer paciente que vem aí dos municípios eles possam vir e ter a garantia de que ali vai ter um especialista aguardando, né? Caso precisar um ortopedista, um cardiologista, obstetra, pediatra, enfim, né? Conforme a situação da urgência, né? Emergência, então tem também o sobreaviso aí nas especialidades todas, né? Então isso é que dá essa segurança, dá garantia também para os prefeitos, os secretários de saúde aqui da nossa região, porque sabendo que precisou transferir um paciente, precisou encaminhar, né, o Hospital Regional São Paulo ele está preparado para acolher, né, pelo menos estabilizar o paciente, se é uma necessidade de alta complexidade, né, aquilo que não é da nossa especialidade de alta, a gente tem como encaminhar depois, né, mas o primeiro atendimento é realizado aqui. Para a gente exemplificar aquilo que a senhora falou anteriormente, da importância dos pequenos hospitais.
Irmã, aqui em Xanxerê, Hospital Regional São Paulo, tem mais de 600 colaboradores, cerca de 300 Isso. profissionais terceirizados, uma estrutura gigantesca que atende todo o Grande Oeste. E para o Hospital Regional São Paulo, qual é a importância, irmã, dos hospitais de menor porte que estão nos municípios ao entorno? Então, é Eles isso. são São importantes? muito importantes, né? Nós temos aqui Abelardo Luz, Faxinal dos Guedes, Vargião e Xaxim, né? São esses os hospitais aqui menores, né, no nosso entorno, porque o paciente que precisa, principalmente, né, quando é uma cirurgia, ou os pacientes desses municípios ou mais próximos, né, o primeiro atendimento é lá, né, já realiza ali o primeiro atendimento, né. No caso, principalmente, vamos pegar aqui Xaxim e Faxinal, né, que estão aí às margens da BR-282, né, que tem muitos acidentes. Então, tem situações que não precisa vir para o Regional São Paulo, né? Se não é um acidente grave, eles já são atendidos no hospital aí, já, né, do seu município, né, o mais próximo. E, claro, quando já é uma gravidade maior, já vem direto também, né? Então, quem define isso né, é o SAMU, é o Os Corpo de Bombeiros, bombeiros? né, Isso. conforme essa realidade. Mas, mas eu me refiro, né, a esses hospitais, o quanto eles são importantes, principalmente, né, nos procedimentos eletivos, né, de cirurgias de pequena e alta e média complexidade, né? Então, porque o nosso centro cirúrgico ele precisa estar aí preparado para os atendimentos mais complexos, porque nós temos, né, ali os especialistas para esses atendimentos. E se a gente tivesse que fazer todos esses procedimentos cirúrgicos aqui no hospital, não íamos ter quase que espaço, né, para fazer aí uma cirurgia cardíaca, que exige muito mais, né? Então, tempo maior de centro cirúrgico, né, uma equipe maior, enfim. Então, a gente precisa realmente, a gente chama isso de vocacionar os hospitais, né? Então, por isso que nós aqui, Xanxerê, a nossa vocação é cardiologia. Então, nós, desde 2004, né, quando fomos credenciados no serviço de alta complexidade em cardiologia, nós sempre procuramos, desde lá, nos especializar cada vez mais, né, buscar focar mesmo, né, na cardiologia. É claro que obstetrícia, né, nós temos a maternidade de alto risco, né, gestação de alto risco, que a gente também atende, urgência e emergência, né, procedimentos de média complexidade, claro, mas a gente procura, né, sempre focar bastante na questão dentro da alta complexidade no serviço de cardiologia, porque a gente entende assim que cada serviço ele tem que dar o melhor. Não adianta nós querer credenciar mais serviços aqui. Poderíamos ser especialista em oncologia? Sim, poderíamos também assumir a ortopedia, né, de alta complexidade? Poderíamos, a neuro, poderíamos. Mas aí a gente vê que quando a gente quer abraçar muito, a gente não consegue fazer bem feito. Então, o que nós queremos né, a nossa especialidade é cardiologia, nós vamos dar o melhor. Né? Estamos aí buscando nos aperfeiçoar cada vez mais, né, com uma equipe de profissionais altamente qualificados, né, que buscam os melhores congressos no Brasil e no mundo, né, porque temos aí também nosso cirurgião cardíaco que vai para tudo que é congresso, né, mundial, até para trazer as melhores técnicas hoje para poder fazer aqui no Hospital São Paulo. Então, é isso que nos diferencia também dos demais. Então, não adianta a gente querer abraçar tudo se a gente não consegue depois fazer bem feito aquilo que a gente Diferente busca do fazer. setor comercial, não existe concorrência, então. Embora que sempre tem também, né? Tem, né? Porque né, a gente sabe que às vezes, não, porque a alta complexidade ela tem uma visibilidade maior, então, às vezes, a tendência, né, o querer é. Então, mas o que nós procuramos, né, é dar o melhor, é fazer o melhor. Né? Então, se tem concorrência ou não, vamos trabalhar pela qualidade, né, pelo bom serviço que a gente pode prestar. É isso que é o que nos deixa bem tranquilo, né, quanto a isso. Sem dúvida. E o Hospital Regional São Paulo vai completar nesse ano 51 anos de atividade e a senhora completou há pouco tempo
20 anos de 20 hospital. anos, 20 anos na direção. Indo para esse ano, 21 anos. 21 anos na direção geral do Hospital Regional São Paulo. Sim. Olhando para trás, irmã Neuza, toda essa trajetória, eu já sei da sua história, a irmã tem uma história que não imaginava um dia ser diretora de um hospital. Jamais. Olhando para toda essa história de construção, como é que a senhora analisa esses 20 anos? Olha, hoje, olhando para trás, parece que foi ontem, né, que a gente começou, né, porque a gente vai vivendo, né, cada dia, buscando cada dia dar o melhor, e acho que assim, sem aquela ansiedade, aquela preocupação, aquele medo, né, acho que a gente tem que confiar na equipe que a gente tem, e eu sou grata a Deus e a cada membro da nossa equipe aqui do Hospital Regional São Paulo, porque a gente sabe que é uma equipe que pega junto, que abraça junto. Então, não se torna pesado para ninguém. Então, a gente vem com muita alegria. Cada dia que eu vou para o hospital, eu vou com muita alegria, né? Assim, como se fosse o primeiro dia de trabalho, né? Porque a gente sabe que aí a gente tem um ambiente agradável, né? Tem muitos desafios, né? Tem muitos choros, às vezes, né? De situações assim, né? Mas o que é bonito, tem muita solidariedade, tem muita entreajuda. Então, nós, enquanto equipe, hoje, né, eu, enquanto diretora-geral, o Fábio, diretor administrativo, temos o doutor Mário, diretor técnico, a Fabiola, a nossa gerente de atendimento, a Marielle, a gerente de enfermagem, o Cláudio, que é o nosso controlador, o José, na área de recursos humanos, enfim, né? Depois toda a equipe que vão, né, os coordenadores. Então, a gente tem assim um prazer imenso, né? Porque a gente sabe que a hora que alguém precisou bater na porta, nós estamos aí juntos, né, para acolher, né? Vamos buscar juntos a melhor solução. Se não tem solução, aí vamos ver o que é possível fazer, né? Mas assim, a gente sempre busca, né, trabalhar em equipe. E acho que aí é o segredo do sucesso, né? Porque onde tem estrelinhas, apenas uma estrela brilha e aí as coisas não dá, né? Então, a gente tenta buscar sempre, esse é o meu princípio de trabalho, né? Seja aqui, por isso que eu falei também na federação, né? A gente trabalha em conjunto com uma diretoria, em parceria com outra entidade, e aqui também no hospital essa é a nossa prática diária, né? Você conhece, você conhece, faz sim, parte também, para né? quem está assistindo e não sabe, eu também sou assessora de comunicação do Hospital Regional São Paulo. Por isso das palavras, né, Isso irmã? com muito orgulho, né? Que a Com gente muito também. orgulho. Isso. E um fator muito especial do Hospital Regional São Paulo é que, desde a sua fundação, há 51 anos, ele é administrado pelas Irmãs Franciscanas. E todo esse espírito franciscano, irmã, que é implantado, que é trabalhado dentro do Hospital Regional São Paulo, a senhora também tenta levar, busca levar lá para as atividades da FESC? Sim, é claro. A gente não consegue separar, né? Aquilo que eu sou dentro do hospital, eu sou na minha vida, né? A vida real, aí no dia a dia, fora. Aquilo que a gente é ali, a gente é na federação, enfim, né? Não tem como dizer. O profissional e o pessoal, ele se mistura muito, né? Então, a gente procura né, ser coerente com os princípios, com os valores que a gente tem, né? E fortalecer isso. Então, é claro que aquilo que é bom aqui, a gente tem que levar, né? E é claro que são outras pessoas, mas o trabalho em equipe, eu sempre digo assim, ó, acho que é o segredo para o sucesso em qualquer lugar, em qualquer instituição, né? Até na família, né? Não tem como fazer sozinho, né? A família tem que estar junto. Quando todo mundo participa, com certeza o resultado, né, é melhor, né? Se é para acertar, a gente acerta junto. Se errar, era junto, né? Mas geralmente a tendência de 99% é sempre o acerto quando é trabalhado em equipe, né? Quando são mais pessoas que pensam juntos. E daí aqui também gostaria de destacar, né, a confiança que nós temos através da ASEC, né, das irmãs, hoje a nossa presidente, irmã Nilva, né, o nosso assessor jurídico, o Mir De Carli, que desde o primeiro dia, aliás, foi ele quem me indicou, né, para assumir essa missão já antes mesmo da gente se conhecer direito, né, lá em final de 2003, mas mais no início de 2004.
quando ele já iniciou assessorando a SEC, e a gente foi, né, aí ele foi indicando e a gente foi assumindo esse desafio, mas sempre com apoio, né, com uma retaguarda muito grande, né, então e claro que né, as irmãs que passaram, né, as presidentes da SEC, que até hoje a gente tem assim, né, cada uma um carinho muito grande, né, por mim, pelo hospital, por cada um da equipe também. Mas eu destaco hoje a atual presidente, né, a irmã Nilva Benincá, e juntamente com toda a sua equipe, né, hoje a irmã Vera também é a nossa animadora regional, aonde nos apoiam, né, nos ajudam também, e principalmente assim, né, quando você fala a questão franciscana, né, a gente procura dentro do hospital também carregar esse carisma, né? A gente chama o carisma, né? Que é aquilo, é o espírito que move, é aquilo que nos identifica, que nos fortalece, né? A gente olhar o carisma franciscano. Por que franciscano? Porque São Francisco ele foi a pessoa, o ser humano que mais se identificou com Jesus Cristo. Então, acho que todos sabemos, né, o quanto São Francisco ele fez história nesse mundo, e foi muito mais fortalecida também com o Papa Francisco, né, que também trouxe, né, todo esse amor à vida, né, a defesa da vida e a vida em todas as suas dimensões, né? Então essa a questão da vida integral, né, o ser humano como um ser integral. Então a gente dentro do hospital também, né, não vamos, a gente vai tratar o coração, mas a gente sabe que junto com o coração, com a doença cardíaca, ela tem né, outras situações que vão envolvendo. Por isso que a gente trabalha também, novamente, né, em equipe. As equipes multiprofissionais, né? Então, para tratar uma doença cardíaca, não é só o cardiologista clínico ou cirúrgico, enfim, né? Mas é claro que dentro da cardiologia já tem as diversas especialidades, né? Os diversos profissionais que vão trabalhando, mas também temos o serviço de nutrição, que tem que estar junto, de psicologia, de serviço social, né? Enfim, a enfermagem, que é fundamental, né? Que praticamente é os que levam adiante. Enfim, então é um trabalho em conjunto, né? Desde daquele que recepciona o paciente, desde aquele que cuida da limpeza, né, do ambiente, né, como falei, da nutrição, enfim, todos os serviços são importantes, né? A equipe que cuida lá da higienização da roupa, né, porque o paciente vai precisar deitar numa cama que esteja limpa, cheirosa, né, que dá segurança também. Então, é todo esse trabalho, né, que é feito em equipe. E aí, voltando, né, na questão de São Francisco, que ele olhava sempre o ser humano como um ser integral, né? Que ele é o conjunto, né? Não tem como separar a doença física da emocional ou do espiritual, né? É o todo, o ser humano ele é completo. E junto, depois de São Francisco, então vem Maria Bernarda, né? Que é a fundadora da nossa congregação, né? Que nós a temos como santa, né, também pelo reconhecimento da Igreja, né, do seu grande papel, né, junto principalmente aos doentes, né, pelos milagres que ela fez da cura, né, de pessoas doentes. Então, nós temos ela como a nossa aliada, né, aí no dia a dia também, né. Santa Bernarda é uma presença muito viva, né, presente no nosso hospital. E neste dia 19, inclusive, é o dia o de dia Santa dela. Bernarda. Isso é o dia que nós comemoramos, né, o seu dia. E, então, assim, ela traz uma espiritualidade. E é claro que nós trabalhamos, então, até dentro dos valores, né, do hospital, a gente procura trabalhar uma espiritualidade com a marca franciscana, ou seja, né, aquela espiritualidade que acolhe, né, a pessoa, que cuida, né, da pessoa como um irmão, como irmã, né, porque São Francisco ele via todos os seres, todas as criaturas como irmãos. Então, eu vou acolher, né, a pessoa que chega como meu irmão, como minha irmã, como se fosse irmão de sangue, né, que a gente quer, né, que seja bem acolhido, que seja amado, que seja ajudado, que recupere a saúde, que volte para a família. Então, esse é né, aquilo que nos motiva e que nos dá alegria também de poder,
né, fazer com que toda a nossa equipe ela trabalhe movida por esse espírito. E junto com isso, é claro, Santa Bernarda ela sempre foi nos dando esse exemplo bonito também, né, do acolhimento, do cuidado, né, do respeito, da dignidade de cada ser humano. Então, por isso que a gente, né, busca trabalhar dessa forma em todos os setores onde a gente está presente. Irmã Neuza, quase 51 anos do Hospital Regional São Paulo, quase 21 anos da sua gestão como diretora-geral do nosso hospital. O que a senhora projeta para o futuro? Que meta a senhora tem pessoal que gostaria muito de realizar? Olha, acho que assim, o meu maior sonho e desejo é a gente ver, né, esse hospital crescendo cada vez mais, se tornando também essa referência de cardiologia. A gente tem aí como sonho também de logo mais ser aqui em Xanxerê o lugar também para fazer transplante cardíaco, né? Já estamos aí a um passo para isso, então também é um sonho que estamos preparando, organizando o hospital para isso. A gente está passando também por processos de melhorias, né, reformas, enfim, de toda uma estrutura cada vez mais também acolhedora, né? A gente olha o lado bonito, mas principalmente, né, a praticidade da acolhida, de um ambiente acolhedor. É isso que a gente busca, né, construir. E, é claro, nós estamos, inclusive, já tivemos agora nessa semana, né, trabalhando o planejamento estratégico, né? Então, nós estamos aí, junto com todas as lideranças do hospital, pensando o hospital, pelo menos, a princípio, assim, olhando já para os próximos 4 anos, né? Para chegar aos 55 anos, como é que nós queremos o hospital quando chega aos 55 anos, né? Depois aos 60 e assim vai, né? Mas a gente vai dando passos, né, com metas, não muito a longo prazo, né? Mas a gente vai dando, né, passos bem importantes, com segurança. E é claro que o sonho é depois da gente, né, ter alguém que venha e dê continuidade também a essa missão, né, que a gente está aí realizando. Mas é claro que, enquanto for da vontade de Deus, das nossas irmãs da diretoria, da SEC, né, estamos aí para servir, para ajudar, né? E é muito importante também, a gente falou da FESC e a irmã sendo diretora-geral do Hospital Regional São Paulo, para o nosso hospital e para o município de Xanxerê, ter essa representante da FESC aqui na nossa cidade, no nosso hospital, também é um fator muito importante. Sim, Não é porque mesmo? onde a gente está, a gente acaba, né, carrega o nome de Xanxerê, né? De onde a irmã é? Lá de Xanxerê, do Hospital Regional São Paulo, né? Vai lá em Brasília, né? Vai junto a outras federações, até inclusive nas lives, né? Nas reuniões online que a gente participa, sempre registrando, né? Hospital Regional São Paulo, Xanxerê, Santa Catarina, né? Então, queira ou não, vai projetando sempre também, né, a nossa cidade, né? Muita gente daí, quando chega em outros espaços, né, outros estados, aí às vezes a gente participa também né, das convenções ou de congressos, né, em outros estados e sempre a pergunta, mas Xanxerê, onde fica? Como é que é? Né? Então, sempre vai compartilhando também essa realidade bonita do nosso município, né, um município que está aí também em pleno crescimento. E acho que isso é muito importante, né? A gente tem orgulho de fazer parte também, né, desse município que nos adotou e desse hospital também que tem um nome, né, que hoje é respeitado, né, a nível de estado e a nível também nacional, né? Tenho certeza, é um orgulho para a cidade também contar com essa instituição e Com contar certeza. com a presença de uma dirigente de uma instituição, de uma federação tão importante e que batalha muito pela saúde catarinense. É isso. Enquanto estamos aí, a missão é essa, vamos dar o melhor, né? E depois passamos adiante, né? Porque a gente não é eterno, né? Então, mas eu sempre digo, o tempo que a gente está à frente, precisamos dar o melhor, né? Então, às vezes o nosso melhor é limitado, né? Mas a gente vai procurar dar o melhor dentro daquilo que é possível, né? Sem dúvida. Irmã, te agradeço muito pela presença,
pela confiança de trabalho e por tantas informações. E também parabenizo a senhora por se dedicar tanto pela saúde catarinense. Eu que agradeço, Patrícia, por esse espaço, por essa oportunidade. Parabéns também, né, por esse trabalho que você realiza, né, de sempre trazer notícias positivas. Acho que isso é muito importante. A gente tem acompanhado sempre, né, e com muito orgulho. Então, de você também fazer parte, né, da nossa entidade, do hospital, do qual também a gente sabe que muita coisa se deve a você, ao seu trabalho, porque você procura sempre buscar aquilo que é positivo, e nós precisamos reforçar, né? Notícias ruins, tá a imprensa toda aí, toda hora, né? Porque parece que quanto mais coisas, né, quanto mais sangue, parece que mais é importante, né? Ou desperta a atenção. Mas as coisas boas precisam ser anunciadas, precisam ser divulgadas, né? Os sonhos, né? Você procura, né, também trazer aqui lideranças importantes que fazem a diferença. Isso é muito importante, né? Parabéns também por esse trabalho. Ai, muito obrigada, irmã. Obrigada. Eu agradeço também a você que nos acompanhou. Muito obrigada por estar conosco. Não esqueça de curtir esse vídeo, seguir o nosso canal, seguir as nossas redes sociais, porque aqui a gente continua com esse objetivo: trazer informação de qualidade, notícias boas para você. Obrigada, até mais.